Vimos algumas cenas de uma obra famosa que se tornou um livro importante e também foi colocada como um tema importante no cinema, que é chamado O Nome da Rosa, do famoso Umberto Eco. A história é muito interessante, porque a gente talvez não perceba à primeira vista, né? Mas na época do fim da Idade Média, o grande pensador, a pessoa que formou a coluna de pensamento do fim da Idade Média na Europa, que de certa forma permanece depois, e talvez metade das ideias que estão na sua cabeça venham daí, foi um rapaz chamado Tomás de Aquino. Só que a base de Tomás de Aquino estava em Aristóteles. Então o pessoal, nesse momento, ficou totalmente apavorado com a ideia de que as pessoas pudessem descobrir que Aristóteles escreveu um livro sobre comédia. E comédia não é coisa de gente séria. E pensando em espiritualidade, a espiritualidade não pode ter qualquer relação com o riso, com uma alegria desenfreada, porque Deus se distancia dessa realidade e, portanto, se a gente pensa em oração, se a gente pensa em espiritualidade, se a gente pensa em vida com Deus, a pessoa deve ser a mais sisuda e mais séria possível. Essa ideia, que foi tão importante para os medievais e que parece que é para muita gente ainda, não tem nenhuma relação com a proposta bíblica. Ela é diferente, ela tem origem no pensamento grego, ela é absolutamente distinta do que a Escritura nos apresenta. Por isso, hoje a gente vai pensar sobre quem ri por último, ri com Deus, porque a gente vai ver com surpresa como a Bíblia é o livro que mostra a ideia de um Deus bastante mais bem-humorado do que a gente possa imaginar. Então, eu espero que você acompanhe, que você ria comigo, quer dizer que você escute bem, atenção, o que a gente vê. A gente começa refletindo hoje sobre o Salmo 59. E o Salmo é interessante porque ele já tem uma nota sobre a sua contextualização histórica literária. Os salmos eram cantados no templo, por isso é interessante, porque ao mesmo tempo ele é uma oração, ao mesmo tempo ele é um hino que é apresentado como uma oração / adoração no momento em que isso era celebrado diante de Deus. Ele tem a sua composição antiga, mas a sua organização é feita liturgicamente para a celebração do templo. Então dá uma olhada, ele diz, para o mestre de música, de acordo com a melodia não destruas. Quer dizer, havia uma melodia conhecida na época, pessoal, esse aí deve ser tocado conforme essa música que vocês conhecem. Poema epigráfico davídico, e aí dá o contexto histórico. Quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. Ou seja, num momento de tremendo sofrimento, perigo para a vida de Davi. E o que é que a gente vai descobrir aí na proposta que o texto bíblico nos apresenta? Primeiro, quando a gente lê a Bíblia, uma das coisas que vai surpreender, e mais uma vez a gente aconselha, tente ler a Bíblia numa tradução que você entende e leia com toda atenção como você lê qualquer livro, para você de fato receber o conteúdo, o sentido do texto bíblico. Então, dá para perceber que os nossos amigos da Idade Média não estavam lendo muito a Bíblia, porque se tem uma coisa que está presente o tempo todo na Escritura é o Deus de toda alegria. Aliás, isso é tão forte que faltam palavras em português para traduzir o texto bíblico. Porque é tanto termo para se referir à alegria, o pessoal tenta alegria, gozo, júbilo, regozijo, tenta achar, mas é difícil. Então você tem aí o Elsim Hagil, o Deus da minha alegria pós-exuberante, extremamente além, incontida. Mas para você ter uma ideia, como isso é uma ênfase, como isso tem valor, inclusive quando você pega alguns salmos, ele vai falando de uma alegria que vai sendo de um grau, um acima do outro, subindo num nível extremamente elevado. Uma pesquisa simples, feita em cima de uma tradução inglesa, que eu coloquei aqui do lado, localiza no texto 102 vezes em que a palavra foi traduzida por um termo em inglês que é joy. Aí você vai ver a origem, dá uma olhada no número de termos hebraicos variados que aparece, porque
Na Bíblia é só alegria. É alegria de um lugar ao outro. Então, até se as pessoas soubessem disso, quem sabe até eles leriam a Bíblia com mais cuidado e atenção. Na verdade, algumas traduções são até assim, meio que feitas de um jeito que a pessoa não perceba isso, mas que foi feito pelo rapaz da biblioteca, né, que fez a tradução de uma maneira que o pessoal leia e não sorria, porque se ele for ler o conteúdo do jeito que está no texto, de fato é impressionante. Então, diante dessa realidade, vamos ver o que nos diz o Salmo 59. O Salmo que apresenta um momento de perigo, de sofrimento, de dor, da vida de Davi, diz o seguinte: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Parece que é alguém que estava morando no nosso ambiente hoje de insegurança, né? Alguém que certamente estava dependendo de alguma segurança pública quando a gente lê isso aqui. Vê como fico a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado ao Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada. Eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. O texto é muito forte porque mostra uma situação real, que acontece às vezes na vida da gente, né? Você na sua vida profissional, na sua vida pessoal mesmo, em certos momentos a gente chega numa situação de risco real, quando você pode morrer, quando você está sendo atacado. Então o Salmo traz para a gente a seguinte questão: como é que a gente se posiciona? Onde é que a gente vai ter força? Quais são os elementos disponíveis para a gente lidar diante de uma situação de ameaça que realmente é uma ameaça forte e absolutamente pesada? Como lidar com a ameaça total, né? Eu sei, algumas pessoas, tem gente que às vezes, puxa, fui atacado por um hacker aqui, parece que tudo que eu tinha em tal lugar desapareceu. Olha, entraram em tal lugar e acabaram com tudo. Olha, eu fui vítima, me lembro de uma pessoa contando as suas experiências de ser vítima de sequestro e de realmente entrar num caos interno completo. Como é que a gente reage? Tem várias maneiras. Algumas pessoas entram em pânico total, outras pessoas acabam desenvolvendo um medo incontrolável. A proposta do Salmo é: se volte para Deus e vá atrás dele com oração e súplica. Por isso o salmista registra isso, registra esse texto que é uma oração e que é uma oração cantada no momento de adoração. Mas, o surpreendente nessa história é que ele vai prosseguir falando na sequência do Salmo sobre esses cruéis. Aqui você veja Davi sendo perseguido pelos homens de Saul, entre eles há muito seguramente aí estrangeiros envolvidos. Ele diz: eles voltam ao cair da tarde, olha a figura, rosnando como cães e rondando a cidade. Cachorro bravo, né, perigoso. E ele diz para Deus: vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? E aí surge o inesperado. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, porque você não espera e o texto bíblico vai trazer uma surpresa. Ele diz: mas tu, Senhor, vais rir deles. De repente entra a sagrada gozação divina. Caçoarás de todas aquelas nações. Ou seja, a postura dele é uma postura do seguinte: que diante desse cenário, onde a sua vida está ameaçada, onde ele corre o risco muito grande, onde ele não sabe o que vai acontecer, ele, na sua angústia, suplica a Deus e ele confia tremendamente nesse humor sarcástico e irônico que vem da parte de Deus. Por quê? Porque essa expectativa é de quem de fato tem confiança e esperança em Deus. Eu não sei o que é feito. Tem gente que eu já conversei com pessoas descrentes, dizendo que ao ver certas pessoas religiosas, a pessoa me disse o seguinte:
o fulano diz para mim o tempo todo que ele está indo para o céu. Mas eu olho para a cara dele, se for para o céu onde ele está indo, eu não quero ir não. Eu vou para outro lugar, porque o cara é tão esquisito, tão chumbado, tão estranho, que aquele tipo de coisa eu prefiro ir para outro lugar, porque daquele jeito ali, né? Ou seja, não existe comemoração, alegria, regozijo. Aliás, pessoas de ambientes religiosos, muitas vezes são pessoas travadas, problemáticas, em que o rir se tornou uma espécie de proibição. E o Salmo não conhece esse tipo de coisa, trabalha com uma espiritualidade livre, fluente, adequada. Por isso, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Ele trabalha com muita ironia e humor. E, aliás, isso não é exclusividade do Salmo 59. Quando você lê o famoso Salmo messiânico, da esperança da vinda futura do rei davídico, do Messias que virá, e as nações se levantam contra ele, o Salmo 2, verso 4 diz, o Senhor se rirá deles e zombará. Ou seja, como é que esse pessoal tem a coragem de me afrontar? Olha só, eles têm a capacidade de querer enfrentar Deus. A mesma coisa aparece no Salmo 37, o Senhor se rirá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Falando dos ímpios, ou seja, Deus cai na gargalhada contra o bibliotecário medieval da história do nome da rosa. Como lidar com a ameaça total? Com súplica e oração e com a tremenda percepção de que a ironia e o humor divino aparecem na ação em benefício de quem espera em Deus. E o texto vai prosseguir. E vai dizer para a gente o seguinte, na continuação da oração. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. É uma coisa séria, porque se ele não triunfa, ele morre. É uma situação em que você não tem escolha. A coisa é realmente muito forte. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em sua ira e consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Você lê isso, fica um pouco assustado, né? Mas, na verdade, a Bíblia apresenta essas palavras duras contra quem realmente tem compromisso com o mal, com a seguinte ideia: olha, não é possível que a gente, como ser humano, faça justiça completa com as nossas mãos. Portanto, eu vou deixar isso com Deus, que Deus vá e traga o julgamento necessário. É uma espécie de entrega para Deus, porque se eu for botar minha mão lá, o negócio não vai dar muito certo, a coisa vai complicar. Quem foi abençoado, levante a mão, né? Então, diante desse cenário, ele coloca toda a expectativa no julgamento divino. Por isso, vem um terceiro elemento no Salmo 59. Como a gente faz quando a ameaça é total? Súplica e oração. 2. Confiança em Deus é de tal maneira que diante daquilo que parece ser ameaça irremediável à vida, a gente vê Deus rindo, porque o seu poder e o seu amor é maior. Então ele vai simplesmente rir da ameaça do mal diante daquilo que ele é capaz de fazer. Por isso a expectativa é de justiça e de vitória. Ele sabe que Deus vai fazer isso, por isso ele espera. Quem não tem expectativa não pede. Quem não tem expectativa, você vê que pessoas começam a fraquejar na fé, no sentido em que elas caem no automático, elas já não solicitam, não pedem nada a Deus, porque elas acham que, ou caíram na armadilha de achar que eles precisam ser gente boa para Deus ouvir, assim Deus não vai ouvir ninguém nunca, né? Ou de alguma maneira o seu coração se enfraqueceu. E o texto prossegue, e vai dizer, no desfecho do Salmo 59, eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. A ideia do cachorro bravo aqui é muito forte, porque era costume no mundo antigo, né? Cães famintos fora das
muralhas da cidade e ameaçadores. Eles vêm o que? À procura de comida, perambulam e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas olha que coisa interessante, olha a passagem do texto bíblico. Diante de um cenário onde o salmista está receoso do ataque à sua vida, quando Davi não sabe se ele sobrevive mediante a ameaça de Saul e dos seus companheiros de ataque, ele diz: mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, o seu amor leal que não falha, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores, terceira vez, e em poucas linhas, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Ou seja, é muito interessante de onde vem a força para ser sustentado quando o sofrimento envolve uma ameaça total. Vem da oração, súplica, vem da confiança na santa ironia divina diante do mal, vem da expectativa de justiça e de vitória e se firma com esperança e louvor. Ele termina cantando: cantarei louvores a ti, eu adorarei, eu louvarei ao Senhor, com essa visão absolutamente comemorativa, onde a gente vê duas coisas assim lado a lado, né? A gente vê de um lado aparecendo a ironia divina e a alegria, a felicidade de adoração a Deus. Nesse grande arco-íris bíblico assim, todos os degradês dos níveis de alegria que aparecem, os dois elementos aparecem aqui com expectativa absolutamente firme. Toda pessoa que acredita de verdade, que tem o seu coração firmado naquilo que Deus nos diz e o que Ele nos promete, certamente será uma pessoa alegre e que deve sair por aí chamando o urubu de meu louro, no mínimo. Amém, pessoal? Alguém foi abençoado? Então vamos lá. Surpreendentemente, contra o que muita gente imagina, a Bíblia é um livro cheio de humor, e o humor está por toda parte. Aliás, tem livros inteiros que são sátiras. Um deles, por exemplo, é o livro de Jonas. A sátira no livro de Jonas é a seguinte: o profeta especial da parte de Deus é tão cabeça dura que enquanto marinheiros pagãos que adoram a Baal se convertem com a maior facilidade, o profeta de Deus é o cara mais caro de pescoço que existe. Você lê à primeira vista, você não percebe, mas na verdade é uma ironia profunda e uma ridicularização da proposta religiosa nacionalista que havia no meio do povo. Que a gente lê, às vezes, o texto sem a atenção devida, a gente não enxerga isso. E isso é muito forte, muito sério. Quer ver que coisa impressionante? A ironia e a maneira como o texto bíblico trabalha isso, chega ao ponto de você ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, no conflito, quando os judaizantes da igreja primitiva queriam exigir que os gentios primeiro se tornassem judeus, para que depois eles pudessem ser aceitos por Deus, e, portanto, eles tinham que fazer tudo o que a proposta judaica, farisaica exigia. Então, eles queriam exigir que esses gentios fossem circuncidados. O que Paulo diz? Ele diz para ele: eu queria que esses que estão incomodando vocês, que eles se mutilassem, se machucassem, ou como diz a NVI, se castrassem. Qual que é a ideia? Se o pessoal está brigando tanto para fazer um cortinho, faz logo um cortão, resolve de vez. A ironia é total, é isso que o texto bíblico está dizendo. A gente vê o próprio Jesus, quando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, momento mais assim sagrado, ele vai dizer: por acaso a gente colhe uvas dos espinheiros? Quer dizer, é lógico que essa comparação é irônica, ninguém vai fazer isso, porque isso é extremamente significativo e importante. A Bíblia está repleta disso. Você lê a história bíblica do começo, aparece a proposta de Deus, a aliança com Abraão. Ele promete a salvação, a história da redenção. Abraão, você vai ter terra, você vai ter descendência, você vai ser abençoado. Cadê o descendente? Descendente vem, descendente não vem, descendente vem, descendente não vem. Vai, o texto brinca com a gente para lá e para cá. Finalmente, ufa, tanto tempo depois o descendente vai chegar
E quando chega, o nome do descendente é Yitzhak, que literalmente é ele riu, que significa riso. E você já está pensando, não, mas riso no sentido de uma alegria espiritual. Que nada. A mesma palavra usada para o riso, para a comemoração, para a alegria, é a mesma palavra que é usada para brincar e divertir-se. E é interessante que a própria Sara fica preocupada diante do negócio quando os enviados do Senhor chegam para ela e dizem que ela vai ter um filho. Ela diz, imagina, eu, com a minha idade e com a idade do meu Senhor, por acaso eu ainda vou ter esse prazer? Será que isso vai acontecer? Ela duvida, e aí o texto vai comemorar no momento especial, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. A importância significativa dessa celebração do coração e das emoções, né? Onde é que o pessoal foi inventar outra coisa? Eu ainda não sei. Por que o humor é tão importante na Bíblia? Vamos tentar descobrir. A primeira coisa que chama a atenção é que o Deus que se revela na Bíblia é um Deus que brinca e se diverte. É interessante, mas não é só que Deus apresenta a sua zombaria contra o mal. Não é só o fato de Deus permitir e possibilitar para aqueles que estão à sua volta experiências agradáveis. Mais do que isso, você chega no meio do livro dos Salmos. Os Salmos são um show de bola, são especiais. Você vai ler Salmos 104, 105, 106, eles estão literariamente entrelaçados. Um salmo está falando da grande maravilha da ação de Deus na história, e o outro celebra a Deus no meio da criação, e de repente, o que acontece? De repente vem um versículo que diz, eis o mar, imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes, nele passam os navios, e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Já viu um patinho de borracha na banheira? O Leviatã é o patinho de borracha na banheira de Deus. E quem é o Leviatã? O monstro apavorante da antiguidade. Alguns sugerem, talvez, algum bicho extinto ou uma espécie de grande animal marinho, que está cheio na Bíblia. Tem um que chama Raabe, que não tem nada a ver com a história de Jericó, é outro. Estudar mais a Bíblia você vai aprender. Tem os Taninim, que são os grandes animais marinhos. Tem o Behemoth, tem o Leviatã. O Leviatã é o bicho, literalmente. Ele deixa todo mundo apavorado. O Leviatã é tão assustador, ele é descrito, aliás, com muito humor. Dá uma lida em Jó 40, 41, você vai ver um humor direto. Até ele fala, por acaso você já foi lá brincar com o Leviatã? É a última brincadeira da sua vida, né? Então, o que acontece? Esse bicho que evocava todo o pavor, ele é tão forte que na literatura mundial, o Leviatã foi escolhido na história da filosofia política para representar o Estado. A famosa obra do grande filósofo inglês Thomas Hobbes, quando ele descreve o Estado, ele o chama de Leviatã. Então, tudo isso que todo mundo acha apavorante, Deus, bilu, 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 Leviatã, olá, né? Ele simplesmente formou para com ele brincar. Você imagina, é difícil escrever no mundo antigo. Só um especialista escreve. Gasta, coisa que custa muito caro. E a palavra inspirada de Deus gasta texto para dizer isso. Por quê? Porque rir é o melhor remédio. Rir é importante. Faz parte da realidade da teologia da criação, daquilo que a gente é. Isso é tão valioso que o famoso filósofo Henri Bergson, um grande estudioso da alma humana, escreveu um livro específico sobre isso. E um dos seus pontos de partida é que o único ser no universo que a gente conhece que ri é exatamente o ser humano. Coisa que também é compartilhada por grandes teólogos que desenvolveram uma reflexão sobre a importância do riso com base exatamente na teologia da criação. Porque é que Deus fez a gente com esse sentido de humor. Mas alguém pode estar pensando, mas pastor, tem cada humor aí? Com certeza, tem cada humor que é terrível. E terrível por quê? Porque a cultura está contaminada. É claro que a gente tem piada suja, a gente tem uma expressão de sátira, de maldade indevida, a gente tem o humor como uma maneira de fugir da realidade ou de alguma maneira de mostrar o nosso ódio
marcado nisso. Isso é a presença do pecado. Mas na Bíblia existe uma proposta da redenção, da criação, quando o humor é uma realidade que faz sentido naquilo que Deus nos deu e certamente é importante para a nossa realidade na vida. Mas, que mais que a gente descobre quando lê a Escritura? É muito interessante. Para ensinar coisa direito, tem que ser bem ensinado. É como servir uma comida. Se não estiver bem temperada, todo mundo fala, achei interessante, né? E passa para frente, né? É diferente. Sabe aquelas respostas assim preparadas? Né? Eu comi em outro lugar, tinha um outro gosto, né? A maneira de se livrar do negócio assim, né? O marido passa para a mulher passa para o marido. Não, come você, né? Então, o ensino irônico e bem-humorado é uma realidade que está em toda hora em Provérbios. 2 exemplos. Provérbios 11:22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Já viu isso em algum lugar? Né? Alguém foi abençoado? Levante a mão. Né? Você já viu uma situação dessa? Realmente, é aquela que chega toda arrumada, se acha dona do pedaço e só fala bobagem, não está percebendo. Queimando o filme direto. Né? É simplesmente não queima o filme, destruiu a máquina, né? Coisa complicada. Provérbios 26:14. O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Podemos ter algumas revelações agora aqui, né? Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Provérbios, se você ler Provérbios 21, Provérbios 22, Provérbios 16, está cheio de coisas para lá, de cômicas, engraçadas, falando. O preguiçoso diz, eu não vou sair, tem um leão lá fora, um leão está na rua. Quer dizer, olha o cara, né? Além de preguiçoso, ele é mentiroso. Muitas das atitudes indevidas e incorretas do ser humano são ridicularizadas e apresentadas lá. Se você nunca leu Provérbios numa tradução compreensível, você nunca riu de verdade. Por que isso é tão importante? Porque é didático, porque apresenta o ensino, porque guarda o princípio, porque fica na cabeça. Você não acha interessante? Preste atenção. A gente fica com a cabeça tão envenenada, a gente fica com a cabeça tão fora do lugar, que a gente torna a nossa mente, o nosso coração perturbado. E quando você vê, por exemplo, o jeito de ser das crianças, é livre e desimpedido. E Jesus apresenta a criança como um modelo de espiritualidade para a gente. Passa um tempo, e o surpreendente é isso, parece que as pessoas mais, entre aspas, educadas, mais bem de vida, e mais, vamos dizer, cheia de aspectos favoráveis, são os mais cara fechada e as pessoas aparentemente mais revoltadas, mais incapazes de sorrir. É tanta tensão e perturbação. E muitas vezes você vê gente que tem uma vida muito mais difícil, tranquilamente se alegrando e tendo um humor absolutamente tranquilo e significativo. E o que a gente vai descobrir nesse processo é que, então, a pessoa perde a sua conexão e se deixa envenenar. E, dessa maneira, a gente desenvolve uma espiritualidade perturbada, uma espiritualidade em que você realmente não descansa, você não consegue ficar tranquilo, você não consegue comemorar, revela que, no fundo, a gente acha que a gente segura as coisas, a gente não tem condição de celebrar em Deus. Por isso, em muitos ambientes religiosos, você vê um monte de gente com a sua cabeça absolutamente perturbada por temores, ansiedades, sem condição de celebrar a vida. E é interessante que entre as culturas do mundo, aqui talvez seja mais famosa por ter humor e humor acentuado, é a cultura judaica. Por que será? Porque bebeu diretamente da Bíblia. A Bíblia tem humor do começo ao fim. E o pessoal nunca entendeu que isso era uma coisa distanciada de Deus, porque esse texto, ainda mais se lido no original, está mais claro do que nunca. Olha a doideira. A gente fica esquisito, perturbado, complicado, e paga caro, aluga Netflix, vai no cinema só para dar risada, porque não consegue rir de boa. Doideira. E adivinha quem foi que fez os filmes que você está vendo?
boa parte das comédias que estão por aí fazendo sucesso foram exatamente os judeus que deram na Bíblia e colocaram os princípios na comédia, o pessoal paga para ler depois, para rir depois. É muito complicado. Não só Deus é um Deus que aparece na Bíblia como um Deus que ri, como no ensino bíblico o humor tem um valor muito importante, mas na defesa da fé, desde os tempos bíblicos, aparece a apologética do profeta Elias. Que história é essa? Elias está enfrentando, na época do rei Acabe, os profetas de Baal. E Elias chama os caras para um desafio. São 450 de Baal, e o texto ainda revela que tinha mais 400 da Astarte. E aí Elias diz o seguinte: vamos ver quem é Deus mesmo? Vocês acreditam que o Baal é o Deus da tempestade e ao tal? Então vamos lá, a gente vai botar aqui um altar com sacrifício, eu vou encher d'água, e vocês podem orar e pedir que o Baal mande o seu poder, o seu fogo do céu para resolver isso aqui. E depois eu vou pedir para o Deus verdadeiro fazer isso. Elias, na verdade, acaba enchendo na hora que ele vai, de água, na hora que ele vai pedir a Deus. Mas quando o pessoal do Baal está lá gritando: Baal, Baal, não nos faça nenhum mal, atenção, qual que é o sinal, Eles estão lá nessa gritaria. Olha só o que o texto bíblico diz. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Ou seja, ele satiriza e zomba daquilo que é o Deus falso. Boa parte do texto bíblico dos profetas faz isso com a idolatria e o culto daquilo que não é verdade. Aliás, segredo para vocês, tem termos aqui que são discutidos na exegese. E uma possibilidade é que uma das coisas que Elias está dizendo assim: quem sabe Baal está no banheiro, e por isso que ele não pôde chegar aqui. Tal é o nível de ironia que aparece no texto bíblico. Diante disso, a gente então deve pensar mais seriamente sobre a importância de rir, a importância do humor, a importância disso que revela muito da nossa espiritualidade. E para a gente encerrar nossa reflexão, eu gostaria de lembrar aqui daquele que foi considerado, em função da sua influência, do seu impacto, o maior teólogo do século XX, um teólogo suíço chamado Karl Barth, que escreveu uma das obras mais monumentais da história humana, chamada Die Kirchliche Dogmatik, a dogmática da igreja. Barth era um cara muito interessante. Ele chegou nos Estados Unidos uma vez e foi entrevistado por uma TV secular e perguntaram para ele: e depois de o senhor escrever os seus 10 volumes magistrais sobre a teologia, o que o senhor pode trazer de resumo para nós? Ele diz: Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Ele disse a musiquinha de criança. Se o Barth viesse aqui, ele ia direto para a Turma das Nações, que a coisa era mais interessante. Ele disse, sim, Jesus me ama, a Bíblia o sim o diz. E aí, ele, que teve 2 filhos que chamam a atenção, um se tornou um dos maiores expositores, exegetas, escreveu talvez o maior comentário atual do livro de Efésios, 2 volumes enormes, e um outro grande estudioso também. E ele, na sua simplicidade, ele foi uma das pessoas que chamou a atenção sobre a importância do riso. E, em resumo, Barth dizia o seguinte: primeiro a gente tem que descobrir, lembrando da teologia natural, daquilo que a gente é, se Deus nos fez assim é porque isso é muito importante. E a gente não pode levar muito a sério uma pessoa que não ri e que não tem um bom senso de humor. E ele coloca algumas coisas importantes. A primeira delas é que ele diz: não dá para a gente confiar em quem não ri de si mesmo. Se uma das coisas mais especiais que existe, o bom humor é o maior remédio contra o egocentrismo humano. Porque toda pessoa tensa, perturbada e voltada para si mesmo, jamais conseguirá rir de si mesmo. Tenta criticar uma pessoa perturbada, fala qualquer coisa: mas você acha que eu fiz isso mesmo? Não, mas será que eu sou assim? A pessoa, porque ela está toda desconectada de uma saúde interna necessária. Então ele diz, ele falou que quando ele chegasse no céu, que ele ia ter altos debates lá com Schleiermacher, e que ele ia ver os anjos
lendo a obra dele, dando risada, falando, olha quanta bobagem ele escreveu. Essa era a expectativa que Barth tinha em relação ao futuro. Uma segunda coisa que chama a atenção é que ele ressalta muito que o humor forte na Bíblia surge exatamente no meio do sofrimento. E é o que a gente vê no Salmo 59. Na hora que o bicho está pegando, isso é hora de falar que o Senhor vai se rir e vai caçoar deles. Mas ele diz, exatamente porque essa perspectiva aparece, é que ela mostra que o humor, num certo sentido, é fruto de uma experiência saudável com o sofrimento, que não permite que o sofrimento tenha a última palavra, mas numa espécie de grande expectativa e de esperança final, ele apresenta aí essa grande felicidade, essa alegria rejubilante, esse humor como uma proposta de vitória diante da realidade do sofrimento. E ele termina focalizando exatamente isso que a gente está vendo, que o riso, na sua plenitude, na sua sintonia com aquilo que é adequado e favorável, é a coisa mais próxima da graça de Deus. Você já viu que pouca coisa é melhor do que a gente ver um riso exuberante de uma criança? Por isso que eu botei o neném para vocês olharem. Aquilo é simplesmente tudo. E aí, Barth vai terminar dizendo o seguinte: o humor é diferente da alegria, ainda que intimamente ligado a ela. A alegria brota da presença parcial do reino que irrompeu em Cristo e na obra do seu Espírito. A alegria é essa antecipação escatológica de que o reino é vencedor. O humor brota da presença ainda parcial desse reino, diante da incongruência e a desproporção entre o que nós e o mundo ainda somos e o que a graça de Deus em Jesus Cristo promete que somos e que o mundo se tornará. Porque a ideia fundamental de humor é que o humor surge da desproporção entre o que a gente espera e a realidade. A gente vê um negócio, a coisa é diferente, você dá risada. E de fato, o que a gente deve fazer diante da realidade? Rir da gente mesmo. Eu me lembro que eu tinha me convertido há pouco tempo, fui ler o Novo Testamento. Aí eu comecei a ler 1 Coríntios, eu falei, eu tenho alguma coisa errada com esse livro aqui. Porque no começo estava, Paulo escrevendo aos santos, aos santificados que estão em Corinto. Eu fui ler a história dos coríntios, esses caras são carne de pescoço. Como assim Paulo está chamando eles de santos, santificados, enchendo a bola deles? Aí está rolando a mala preta, tem algum esquema nesse negócio. A minha ignorância de não entender essa realidade de declaração que Deus dá a respeito de nós e que não se verifica em nós. Há uma espécie de humor divino nisso, mas um humor poderoso, que no fim, pela ação dessa graça de Deus, nós nos tornaremos aquilo que Deus diz que nós seremos. A alegria encontrará sua plenitude no novo céu e na nova terra. O humor pertence ao mundo que está entre as duas eras, enquanto a gente espera a alegria e a comemoração final. Daniel Migliori, no seu estudo sobre o humor e o riso em Karl Barth. Que Deus abençoe você e a sua vida e que você tenha muitas risadas e muitos anos de vida debaixo da graça do Senhor. Deus seja louvado.